O sangue é composto por diferentes tipos de células. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, os leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas. Elas têm uma mesma origem, as células-tronco da medula óssea, mas cada uma tem uma função diferente no organismo. Quando o sistema de produção de células sanguíneas falha, surgem doenças como a aplasia medular, a leucemia, a plaquetopenia, a pancitopenia e a mielodisplasia. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a médica hematologista Carla Maria Duarte e a escritora e palestrante Silvana Coelho, filha da dona Áurea, que tem mielodisplasia há 8 anos. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada. Doutora, vamos começar então explicando a função de cada uma dessas células sanguíneas? Sim. O sangue, diferente de todos os outros nossos órgãos, é um órgão líquido. Então ele precisava de um local para ser produzido. E de uma forma bastante inteligente foi-se escolhido os ossos. Então a medula óssea, ela é um meio ambiente propício para o desenvolvimento dessas células. Como você falou, a gente tem uma célula única, diferenciando nas 3 células diferentes linhagens. As células vermelhas, que são as mais faladas, as mais conhecidas, por conta da questão da nossa hipoxemia, porque elas carregam o nosso oxigênio e nos permitem caminhar e fazer nossas atividades. Os glóbulos brancos nada mais são do que o nosso exército que nos defendem. Tanto que elas têm vários tipos de células dentro desses glóbulos brancos, cada uma com a sua função. E a plaqueta, ela é, na verdade, um fragmento celular que tem como função a parada de sangramento. Quando a gente se corta, a gente pode observar um pequeno coágulo. Aquilo são as plaquetas. Elas se aderem e se agregam. E por isso, por ser um fragmento celular, elas têm uma meia-vida muito mais curta do que as restantes. E elas têm essa vida curta mesmo, né? As plaquetas mais ainda, mas Sim, de uma forma todas. geral as células sanguíneas têm essa duração curta. Sim. E por isso precisam ser produzidas o tempo todo, né? Sim, constantemente, o tempo todo. A gente possui algumas linguagens dentro do nosso corpo para que sejam estimuladas mais uma linhagem de célula ou uma outra linhagem. A gente chama de conversa celular, né? Por exemplo, se você começar a fazer uma corrida muito grande agora, o seu rim vai sentir e vai produzir uma substância chamada eritropoetina que vai na medula e fala, olha, eu preciso de mais células vermelhas. A dor no baço, inclusive, acontece por conta disso, porque ali é um depósito que fica como uma reserva numa necessidade aguda. Então, a dor nada mais é do que o baço colocando ela para fora, né? Então, essas linguagens celulares é que nos permitem responder, que a medula responda essa célula-tronco com a diferenciação para a célula que você precisa. No caso de uma infecção, onde você vai ter aumento dos glóbulos brancos, né, por exemplo. Então, tudo isso é uma linguagem celular de acordo com a situação que você está vivendo. É uma comunicação interna que está ali acontecendo, Sim. A gente nem sabe, mas está lá funcionando O tempo direitinho. todo. Quando dá um problema é que aí a gente, né, começa Sim. a sentir. Sim, com certeza. A gente pensa na medula logo, você falou, é produzido no interior dos ossos, a gente pensa logo na coluna, porque é onde é feito o exame, né, normalmente, né? Geralmente não é na coluna. Quando a gente é bebê, é por superfície mesmo, né? É necessário que todos os nossos órgãos sejam produtores. Conforme a gente vai crescendo e ganhando a vida adulta, ou seja, já adulto jovem, né? A gente passa a ter uma substituição da maioria desses nossos ossos longos, como perna, braço, né? Por gordura. Isso a gente pode ver no famoso tutano do boi. É exatamente aquilo. A gente passa a ter uma substituição gordurosa. E a medula óssea passa a ser exclusivamente nos nossos órgãos, nos nossos ossos centrais, né? Que são os ossos chatos. Principalmente, o lugar mais acessível é a crista ilíaca posterior e não a coluna propriamente dito, porque teria chance na hora da punção da gente ferir algum nervo. Então é muito mais prático e acessível, por ser um exame praticamente ambulatorial, né, de fácil acesso com anestesia local. A gente faz a punção na crista ilíaca posterior, de um lado ou do outro. Ou você também pode fazer no osso externo, mas por ele ser muito fino, ele não permite uma grande quantidade de retirada de sangue. E como hoje a grande maioria das doenças necessitam de vários exames moleculares, citogenéticos, de avaliação celular, então a gente precisa de uma amostragem maior. Então a crista ilíaca posterior é sempre o nosso
ponto de apoio. Qual é o efeito do envelhecimento nesse sistema aí de produção das células sanguíneas? O órgão sangue, ele sofre um envelhecimento como todas as nossas células, né? Não se é tão observado quanto a nossa pele, né? Nossa unha ou outras coisas que são visíveis. O envelhecimento, na verdade, é uma incapacidade da célula se reproduzir em tempos menores, né? Você vai criando os processos de uma forma mais lenta. Por isso o envelhecimento da pele é mais visível, porque você vai ficando mais flácida. Na medula óssea isso também pode acontecer. Tanto que se você observar alguns autores, eles citam que com idades maiores você pode ter níveis de hemoglobina menor. Isso é esperado sem ser uma doença medular primária. Então é mais tolerado numa população mais idosa, acima de 70 anos, níveis de hemoglobina um pouco inferiores do que você não aceitaria numa pessoa mais jovem. Sem caracterizar anemia? Sem caracterizar anemia. Você pode simplesmente observar um pouco, porque isso pode estar relacionado com esse envelhecimento. Quando esse envelhecimento ele é muito intenso, levando assim a uma disfunção medular, como você citou, pode ocorrer as pancitopenias ou citopenias isoladas. Para a gente, dentro da medicina, pancitopenia é quando essas 3 séries medulares se encontram abaixo do que se é desejado ou se é esperado para aquela situação. E a gente chama de citopenia uma única linhagem, né, de uma forma geral. Essa avaliação, como eu sempre costumo falar com meus pacientes, quando a gente faz um hemograma, esse hemograma é uma fotografia de funcionamento da medula óssea, porque você consegue ver as 3 séries representadas. E a citopenia de uma ou de mais de uma muda a nossa conduta, do que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma abordagem diferenciada, qual a causa ou não para isso. E a mielodisplasia, ela também é mais comum a partir dos 70 anos? Sim, ela é mais comum numa população mais idosa, ou que talvez tenha sido submetida a alguns fatores de risco maior, tanto do meio ambiente ou de situações da sua vida, como tratamentos quimioterápicos prévios, né, algumas outras alterações desse tipo. O que caracteriza a mielodisplasia? A síndrome mielodisplásica, ela é bastante heterogênea. Ela é caracterizada por uma disfunção medular. Essa disfunção medular de uma forma clonal. Quando a gente chama de função de forma clonal, significa que uma célula sofreu um problema e ela está atrapalhando esse funcionamento das outras. Mas, como eu falei, a síndrome mielodisplásica ela é muito heterogênea, porque você, por ser um órgão líquido, você precisa do meio para ser produzido e precisa da capacidade celular para ser reproduzida. Então, a gente acredita que essa falta de simbiose momentânea, ou seja, porque a medula sofreu com alguma coisa, ou seja, porque essa célula perdeu essa regulação e essa capacidade, que fazem esse mal entendimento e aí sim você começa a ter essa disfunção. Você pode geralmente ter uma citopenia só, o mais frequente é você ter anemia, é o que é mais encontrado, com uma maior prevalência, né? Ou você pode ter mais de uma citopenia ou pancitopenia. Você pode ter as 3 séries acometidas. Isso, de uma forma indireta, nos demonstra o quanto aquela medula está comprometida, né? Incapaz de produzir. Quando você vê uma pancitopenia, você não vai pensar, num primeiro momento, exclusivamente em síndrome mielodisplásica. Por exemplo, se eu tiver uma situação qualquer que agrida a minha medula no momento, e aí eu cito as arboviroses que estão tão comuns hoje em dia, você tem uma pancitopenia, você pode ter dessa forma. Então, a persistência, a cronicidade desse exame, dessa alteração, sem uma causa aguda, sem a evidência de alguma coisa que você investigue, de alguma infecção, de algum medicamento que você utilizou, é que nos faz pensar naquela disfunção por problema medular. Não necessariamente a medula está sem função por conta da mielodisplasia, que é essa falta de comunicação. Mas ela pode estar preenchida por outra célula. Então, por isso que se confunde com as leucemias, com os mielomas, inclusive com alguns tumores metastáticos, que têm uma característica de metástase para osso
e com isso você compromete a medula óssea. Então, por isso que você não consegue, num hemograma, exclusivamente, fazer um tipo de diagnóstico dessa linhagem. Você apenas consegue dizer que a medula não está incapaz. Qual a causa, você vai ter que investigar. Silvana, como é que foi com a tua mãe? Quais foram os primeiros sintomas? Pois é, na verdade, são 8 anos, né? Mas tem 4 que ela foi diagnosticada à custa de muitos outros exames, várias internações. Ela já tem um quadro de TPOC, porque ela foi tabagista durante 52 anos. E, volta e meia, ela era internada por causa de pneumonias, às vezes uma infecção urinária. E com isto, acreditava-se que a pneumonia, por causa da pneumonia ou por conta de outra patologia, ela teve a anemia. E isso era um processo, assim, muito contínuo. Foram quase 5 anos entre idas e vindas, muitos exames. E só foi descoberto realmente por conta da nossa insistência, de querer realmente descobrir o motivo, né, que levava ela a ter tantas anemias. Eu costumo brincar, né, que mielodisplasia, quando as pessoas falam, mas o que é isso? Porque eu até então nunca tinha ouvido falar. Eu falo, olha, a grosso modo, medula preguiçosa, não é isso, doutora? Ela fica com preguiça de trabalhar, porque aí as pessoas começam a entender. Então, foi um processo muito difícil e eu não sei dizer até que ponto ter reconhecido isso de uma forma mais rápida, se teria feito um efeito positivo maior em relação ao tratamento ou não. O fato é que, assim, o que eu falei nos bastidores, e volto a insistir, é de você nunca desistir nem da sua própria questão, da sua saúde, de se descobrir, mas não desistir do seu familiar, que às vezes precisa de você, em busca, em procurar mesmo outros especialistas. Ah, mas eu não tenho convênio, eu não tenho dinheiro, mas existe o SUS, por mais que seja difícil. Eu acho que o que não pode é, de forma alguma, desistir do nosso familiar. O diagnóstico é difícil mesmo, quer dizer, muitas vezes os pacientes, como o caso da mãe da Silvana, só chegam depois de anos já manifestando a doença. Sim, em algumas situações sim, principalmente nessa população idosa, porque, como eu comentei, se pode aceitar ou tolerar os níveis, principalmente da hemoglobina um pouquinho mais baixo, né? E a anemia, ela está relacionada com situações que o paciente está vivendo naquele momento. Então, você pode ter tido uma pneumonia e isso atrapalhado a medula, você pode ter usado algum medicamento e naquele momento aquilo também atrapalhou. Então, você não consegue, num quadro agudo, muitas vezes, identificar isso. E às vezes isso leva anos, né, para você, até algum colega, outro médico de outra especialidade, fala, não, mas isso aqui está persistente, está sendo acompanhado ambulatorialmente e isso não está melhorando. Ou mais do que isso, eu sempre converso com os meus colegas e falo, se é uma coisa que está progressivamente caindo, alguma coisa está errada, né? Você pode ter um momento e uma persistência daquele nível, mas se aquilo está progressivamente pior, realmente isso fala a favor que a medula esteja com algum processo, seja ele qual for, de disfunção. E aí só o olhar do especialista, né? Sim, geralmente só o especialista vai conseguir pensar nisso e até porque quem faz o exame de medula somos nós, hematologistas, né? Então, para a gente indicar esse exame dessa forma e tudo, vai ser o especialista mesmo. É isso, muito demorado. Até eu chegar, né, para minha mãe fazer o exame, realmente para verificar, né? Porque é um exame que, de certa maneira, a pessoa já está tão fragilizada, né? Tira o líquido, tem que passar por um processo de anestesia. Até chegar a esse ponto, ela fez vários outros exames, além das internações, né? Foram feitos ressonância, tomografia, foi feito o que eu citei ainda há pouco, colonoscopia, também para descobrir, até que uma médica, que na verdade era ligada mais à área do pulmão mesmo, né, pneumologista, que falou assim, não, tem que descobrir realmente qual é a causa, né, não o efeito, que aí tratava com remédios para anemia, o ferro principalmente, né, muito recomendado, que não era o caso. Então, isso é uma outra grande falha. Não é? De uma forma geral, os médicos, né, até na assistência básica, até por a gente ter uma população muito pobre, onde a anemia ferropriva é muito frequente, por dificuldades alimentares, acesso e tudo, se acredita que se pode dar o ferro para qualquer um.
Então, isso é um grande erro também, que atrapalha muito. Né? Então, o paciente, na verdade, quando ele vai investigar a anemia, a gente tem uma série de exames que a gente realiza para avaliar de que forma. Quando você tem uma única citopenia, uma anemia, como a sua mãe, eu sempre falo para os pacientes, o que a gente vai fazer? A gente tem uma anemia. Ou a gente está faltando alguma coisa, igual uma fábrica, ou você está perdendo alguma coisa que não está conseguindo repor, ou você está com um problema nos funcionários da fábrica. Então, na sua primeira investigação, até porque ninguém vai diretamente na medula, a não ser que seja mais de uma citopenia, ou que eu tenha avaliado um sangue periférico e tenha achado uma coisa muito fora do normal, eu vou fazer todos esses processos. Eu vou pedir todas as vitaminas que podem estar gerando isso, eu vou pedir todos os exames de outros órgãos que afetados, como eu citei o rim, a insuficiência renal é extremamente comum, a anemia às vezes numa manifestação, porque é ele que produz a substância eritropoetina e ele começa a não conseguir produzir mais e às vezes apresenta só como anemia, até porque ela só vai dar manifestação quando você já tem 10, 15% de um único rim funcionando. Então demora, então você vai investigar tudo isso e vai investigar se está perdendo alguma coisa. O que está faltando, né? E depois que você olha, não, falta ferro. Então, falta ferro, é mandatória a investigação de tubo digestivo. É mandatória. Acima de 45 anos, ela é mandatória pelos riscos de outros tumores estarem sendo perdendo sangue progressivamente. Então, a endoscopia colono vai ser feita. Se achou uma alteração renal, então você vai fazer um ultrassom abdominal para ver se há algum problema renal. Então, até você descartar isso tudo e falar assim, não, então agora a gente vai para a medula óssea. Ok. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre mielodisplasia e doenças do sangue. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre mielodisplasia e doenças do sangue. Nossas convidadas são a médica hematologista Carla Maria Duarte e a escritora e palestrante Silvana Coelho, filha da dona Áurea, que tem mielodisplasia há 8 anos. Vamos falar um pouquinho de fatores de risco? As síndromes mielodisplásicas, como eu comentei anteriormente, é um grupo muito heterogêneo. Então, a gente classifica, inclusive, de uma forma clínica, porque as classificações das síndromes mielodisplásicas hoje são baseadas em linhas celulares. Então, isso é que determina para a gente tipos de tratamento, suporte, decisões conjuntas com a família. Mas uma avaliação clínica e uma classificação clínica é você determinar se essa síndrome mielodisplásica ela é primária, ou seja, nada aconteceu, nenhum fator de risco é relacionado, nenhuma exposição daquele paciente para aquele desenvolvimento. Ou secundária, quando você teve a exposição a esses fatores de risco. Os mais clássicos são o álcool em grande quantidade, regular, né, como a OMS orienta, as quimioterapias, os tratamentos quimioterápicos, a exposição a algumas substâncias químicas, como o benzeno, que foi muito clássica aí no passado, são fatores que estão intimamente relacionados. Radioterapia também. E radioterapia que a gente encara junto com o tratamento oncológico. Né? Quanto de álcool é considerado já prejudicial para a medula? Olha, isso aí é uma grande discussão, né? Tenho medo até de ser apedrejada aí na rua, né? Mas a OMS, se você olhar, em fundo, você teria que classificar a porcentagem de álcool de cada bebida, né? Porque você olhando, ninguém olha, mas existe uma porcentagem. Então, as destiladas são as que têm maior porcentagem de álcool. Essas destiladas, pelas maiorias das classificações, como eu falei, são algumas bem diferentes, mas as mais tradicionais, eles chamam de uma dose grande diária, contínua, né? Então, e os bebedores de cerveja de final de semana, que sempre me perguntam isso, né? E a gente? Isso também, porque grandes quantidades de uma única vez também são considerados tóxicos, não só para a medula óssea, mas principalmente para o fígado, né? Que é o órgão principal de depuração do álcool. E o vinho, doutora? O vinho, eu também me pergunto, são os de menos... O vinho em pequena quantidade tem inúmeros trabalhos mostrando benefícios, né?
mas são cálices pequenos, diários, de vinhos com menor teor alcoólico, né, com grande quantidade de tanino, etc. Então, menos mal. Tá. E o que a mielodisplasia vai causando no organismo? Depende da citopenia que esse paciente apresenta, né? Como a gente conversou anteriormente, você pode ter só uma única citopenia grave, mais de uma citopenia. Então, de uma forma geral, as anemias vão gerar cansaço, adinamia, falta de vontade, né? Eu tenho muitos pacientes, eles falam assim, eu não tenho vontade nem de levantar para tomar banho, né? É uma falta de vontade. Talvez Dona Áurea decida a transfusão por conta disso, né? Porque a gente, inclusive, indica transfusão para esse grupo de pacientes, até por conta das complicações da transfusão, apenas quando eles estão sintomáticos. Então, uma vez que você faz esse diagnóstico e o paciente mantém um 8 de hemoglobina, que é muito baixo de uma forma geral, mas se ele vive bem com 8, a gente tolera, a gente espera ele ter um sintoma e vai transfundir ele com 6, vai transfundir ele com 7, a gente vai criando níveis de tolerância maior para essa transfusão, né, de uma forma geral. Então, a anemia gera esses sintomas mais de desânimos, mais constitucionais. E é tão curioso porque a Dona Áurea deve falar isso, né? Os pacientes já chegam assim, doutora, eu tenho que transfundir. Né? Eu tô ela muito fala cansado. que ela toma o vinhozinho dela. Hoje amanhã eu preciso tomar minha vermelhinha para me sentir melhor. Então, eles mesmos vão se conhecendo de acordo com as atividades, né? Os leucócitos são nossas células brancas. Então, se você tem disfunção de leucócito, é sempre uma forma muito mais grave de doença, porque você não tem como se defender de nada. Então, você vai ter pneumonias de repetição, você vai ter maior chance de sepse, você tem infecções urinárias, você se corta e faz uma celulite enorme, né? E a gente orienta muito esses pacientes a andarem com cartas, orientando aonde eles forem, que eles podem estar neutropênicos. Neutropenia é uma situação muito grave, que é uma parte dos leucócitos que faz nossa defesa imediata. Então, se você tem uma neutropenia, você fica incapaz de se defender de qualquer coisa. E isso faz com que qualquer bactéria do ambiente consiga fazer um estrago em você, o que em nós talvez não fizesse nada. E a plaquetopenia, ela vai gerar manifestações hemorrágicas. Então, também a gente tolera de uma forma geral para transfundir níveis bem mais baixos, porque principalmente a transfusão de plaqueta, ela pode gerar resistência, você vai produzindo anticorpos. Por quê? A plaqueta, cada doação gera uma unidade de plaqueta. E uma pessoa, um adulto, 70 quilos, ele precisa de uma unidade para cada 10 quilos. Então, ele toma 7 doadores diferentes. Então, ele está cada vez exposto a maior quantidade de risco por estar exposto a HLAs diferentes, que são os nossos sistemas de histocompatibilidade que são presentes nas plaquetas. Então, cada vez você tem um risco maior de desenvolver anticorpo. Então, você começa a transfundir e não resolver. Porque é como se houvesse uma rejeição, né? O organismo está entendendo que não é dele aquilo ali. Exatamente, ele entende exatamente dessa forma. E ele produz um anticorpo para se defender, porque ele não entende, ele entende que está sendo agredido e não que ele está sendo beneficiado. Então, nesse grupo, principalmente, de quem depende de transfusão para viver, seja a doença que for, a gente tende a ser muito conservador nessas transfusões. No caso de plaquetopenia. Na plaquetopenia e também nas hemácias, né? Porque você tem risco. Quando a gente consegue, num diagnóstico precoce, saber que aquele paciente tem uma chance grande de necessidade transfusional a longo, médio prazo, você já faz alguns exames especiais nesse sangue. E aí você já passa a fazer o sangue fenotipado, para evitar exatamente isso que você está falando, de você desenvolver um anticorpo, uma reação àquele sangue. Porque o nosso sistema ABO-RH, ele é básico, né? Nós temos inúmeras outras antígenos de superfície. Sistema Kell, Duff, um monte de sopas de letrinhas que eu costumo brincar. E você está falando aí do sangue A, do sangue AB, do sangue O, né? Exatamente. Esse é o básico, mas por trás disso tem muito subtipo ali, tem né? o tal do Diego, que a minha mãe quer saber quem é o Diego. E aí, quando você desenvolve um anticorpo contra aquele, você passa a ter que tomar só aquele tipo de sangue. E aí você vai restringindo cada vez mais as suas possibilidades de transfusão, né? De uma forma geral. E aí muita gente me pergunta assim, mas então, Carla, por que quando todo mundo não vai transfundir, você já não faz esse sangue com esses outros grupos, né? Essa fenotipagem? Exatamente. Por quê? Você nasce naturalmente com anti-ABO e anti-RH, você desenvolve.
Esses outros, só com grandes exposições que você leva a desenvolvimento, por isso que eles não são tão importantes. São importantes para quem vai transfundir de repetição, porque aí você está cada vez mais exposto a vários doadores e cada um pode ter um tipo. E aí você passa a produzir esse anticorpo. Por isso que eu falei, quando a gente já identifica precocemente que esse paciente é dessa forma, a gente já solicita o sangue fenotipado. Logo que é para identificar exatamente qual é o tipo dele. Exatamente, é um painel grande onde você vai classificar A, positivo, Duff, Kell, Diego e assim vai. Para que se chegue ao diagnóstico de mielodisplasia ou outra doença como essas que você citou, quais são os exames que são feitos além do hemograma, né? Além do exame de sangue? Depois que você fez aquela classificação inicial e excluiu que aquele problema que você está vendo no hemograma não existe uma outra causa evidente, é mandatório que você faça o exame de medula óssea. Isso é feito através de punção, por uma agulha específica, com anestesia local. Você insere a agulha, tira a amostragem de sangue. E aí, nessa amostragem de sangue, você vai fazer um exame chamado mielograma, que é você estender aquelas células sanguíneas numa lâmina e fazer uma avaliação visual, depois de corada, para dizer, tem um tanto disso, tanto daquilo, tantas células assim, tantos precursores, tanta porcentagem. Por quê? Porque as mielodisplasias, principalmente, elas, em 80% dos casos, elas têm uma medula cheia. O problema não é a produção dentro da medula. Só 20% você encontra uma medula vazia, que a gente chama, ou seja, com pouca celularidade. Porque o problema na mielodisplasia, na grande maioria, é a falta de capacidade de maturação e de compreensão daquelas células, do que você libera, do que você precisa. Então a gente chama de medula cheia, ou seja, a medula está lotada de célula, mas o teu hemograma está ruim. Ou seja, a medula não consegue liberar aquela célula. Porque você tem um controle de qualidade de célula dentro da medula. Se ela estiver fora daquele padrão, ele não libera. Ele entende que aquilo ali não está bom e que não é funcional. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, de leucemia, né? As células imaturas tomando conta da medula, que é o clássico da leucemia, a gente avalia olhando esse mielograma. Uma das formas de classificação, como eu estava falando, que é a classificação celular, é avaliando esses tipos de células que você tem. Você encontra em um grupo hoje, em torno de 30% das mielodisplásicas tem risco de evoluir para leucemia aguda. Então, por isso que você complementa os exames além desse mielograma. Você vai fazer exames citogenéticos, que é para avaliar se você tem alguma alteração genética. É importante a gente dizer que essa alteração genética, ela não é hereditária, não significa que você vai ter um irmão com diferente de alterações como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de tubo digestivo. A mielodisplasia não tem isso. Não foi sua mãe que gerou para você, né, que te deu esse gene. A gente acredita que ao longo da nossa formação mesmo, enquanto feto, enquanto bebê, vão acontecendo translocações e não significam que todas essas vão levar a essa doença. A gente até acha assim, talvez você nasça com um potencial, mas se você é exposto, você tem um risco maior, né? E aí com isso você consegue classificar algumas dessas alterações genéticas que de riscos maiores ou não, né? Ou de bom prognóstico. Fazemos, além de tudo, a imunofenotipagem. A imunofenotipagem é você pegar uma amostragem daquelas células e dizer, olha, eu encontrei uma população normal de neutrófilos, uma população normal, eritróide, ou não, ela é anômala. Então você já consegue por aí dizer, tem muito neutrófilo, mas ele perdeu a identificação externa, que a gente chama de CDs, que são as identificações das células de uma forma geral. E aí a gente fala, ó, perdeu essa, então isso já não é uma célula boa. É uma célula que já não está completa, ela não chegou ao final. Por isso que a medula está cheia, mas o hemograma está vazio, né? E além de tudo, a gente também biopsia, porque a celularidade, como eu estava falando, cheia ou vazia, ela é melhor vista na biópsia de medula óssea, porque você consegue ter uma amostragem maior e um fragmento. Então você consegue fazer uma comparação histopatológica mais adequada do que só no mielograma. No caso, só porque para aproveitar isso, quando a minha mãe, o primeiro diagnóstico, a primeira luz no fim do túnel, foi por conta de uma ressonância feita da coluna. E isso tem sentido mesmo? Tem. Na verdade, se você tem uma doença medular, né?
e aquilo gera processo inflamatório na medula óssea, na ressonância, em algumas vezes você consegue ver que aqueles corpos vertebrais, ou seja, que a medula óssea pode estar doente. Não é 100%. Inclusive, isso é mais frequente em leucemia, né? Não dizer que assim... eu já tive pessoas que levaram isso a ferro e fogo. Eu vi na ressonância, mas o hemograma está normal, eu quero fazer um exame de medula. Não. A gente tem que aguardar, porque isso não é a única causa. Você pode ter uma outra inflamação. Mas é uma informação que associada nos ajuda. Realmente, e pode existir algum problema dentro dessa medula e pode fazer com que a gente vá fazer esse exame de medula mais precoce. Nem vou esperar mais nada, já tem isso, já tem uma citopenia, então vou avaliar a medula primariamente. Ajuda, né? Ajuda. Vamos falar então do tratamento. Vocês já falaram aí da transfusão, né? Sim. A tua mãe faz transfusões, né? Mas o tratamento, ele começa como? Quando é necessária a transfusão? Faz parte desse pacote aí, em que caso? Sim. Na verdade, depois que você fez uma classificação inicial dessas mielodisplasias, com que intuito? Para você entender qual é esse grupo que tem essa chance maior de evoluir para leucemia ou que já está pré-leucêmico, né? A gente escuta muito esse termo, de uma forma geral, entre os leigos, né? Ela está pré-leucêmica, porque a gente usa esse termo para que a pessoa entenda que já está ocorrendo uma transformação daquela célula para uma célula maligna, numa porcentagem pequena, mas já existente. Então, quando a gente tem essas situações, muitas das vezes a gente vai indicar alguns tratamentos que existem hoje, mais modernos, que são tratamentos quimioterápicos, mas não uma quimioterapia clássica, como a de uma indução de leucemia, que atua nesse microambiente, nessa comunicação celular para tentar melhorar aquele meio ambiente e a comunicação entre a célula e o microambiente, com isso fazendo uma produção mais adequada. Alguns outros pacientes dependem da citopenia. Por exemplo, faço um diagnóstico de mielodisplasia, o paciente tem 9, 10 de hemoglobina, está estável, não sente sintoma, você pode observar. Está só com anemia, é baixo risco, como a gente está conversando, mas está sintomático da anemia, vamos tentar a utilização da eritropoetina, que eu já falei em algum momento anterior, que é uma substância nossa endógena que a gente consegue sintetizar. E aí a gente pode estimular aquilo semanalmente com essa medicação e muitos pacientes respondem e não precisam transfundir. Outros não respondem e mesmo aí vão ficar dependentes transfusionais, como aconteceu com a dona Áurea, que ela usa a eritropoetina, mas tem uma resposta muito limítrofe, acaba não conseguindo ficar independente dessa Como é que está o transfusão. tratamento da tua mãe, Silvana? Então, no primeiro momento, as primeiras transfusões eram feitas a cada 6 meses, 4. Com o tempo, isso foi encurtando esse espaço, né? E hoje é uma média de a cada 15, 20 dias, mas é um sangue fenotipado, porque aí ela já tem o tal do Diego lá, que faz companhia, entendeu? Mas é um tratamento que, além de ter também os medicamentos, ela faz a transfusão. É fundamental a transfusão. E eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu falo com todas as oportunidades que eu tenho, né? Eu trabalho no Banco de Sangue da cidade e a gente só consegue ter o sangue para a dona Áurea, que tem esse Diego que é raro, porque a gente tem uma população doadora muito solidária. Então a gente já tem doadores específicos que a gente liga pedindo para que vá e que olhe. Então eu sempre gosto de parabenizar o povo petropolitano porque ele responde bem na grande maioria ao nosso chamado de necessidade. Então é um a mais para quem é de Petrópolis. Aproveitando, já falando assim, dois sangue. Tem muita gente precisando, né? Muita. E com essa regularidade, né? Exatamente. A minha mãe costuma, quando ela vai no banco, faz primeiro uma triagem para depois fazer a transfusão. Aí quando ela coincide, ela está lá com vários doadores, ela para o que está fazendo, vai se arrastando, que ela chega lá se arrastando, e vai em cada um, olha e fala assim, sabe por que eu estou aqui? Por sua causa. Graças a você, eu tenho esse sanguinho aqui. Então é importante falar isso, né? Da importância de doar. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre mielodisplasia e doenças do sangue. Até já!
O Em Questão está de volta falando sobre mielodisplasia e doenças do sangue. Nossas convidadas são a médica hematologista Carla Maria Duarte e a escritora e palestrante Silvana Coelho, filha da dona Áurea, que tem mielodisplasia há 8 anos. Vamos então falar sobre transplante de medula. O transplante de medula é a única forma de cura para essas doenças? Sim, ainda é a única forma de cura. O problema é que o transplante de medula é muito tóxico, né? Porque é um procedimento ainda bastante invasivo. A gente teve incríveis melhoras nos últimos 10 anos de suporte, porque por muito tempo a medula fica enfraquecida. Porque diferente de um órgão sólido, quando você tem uma disfunção renal e você implanta um rim, ele prontamente começa a funcionar mesmo que de forma inadequada, digamos assim. Mas no caso da medula óssea, ela é a nossa célula de defesa. Então a gente precisa de uma compatibilidade HLA e não de grupo sanguíneo. Um doador A pode doar para um B, não há nenhum problema, ou vice-versa. Mas você precisa que a histocompatibilidade seja adequada. Então você tem umas tolerâncias para você escolher. E no transplante de medula, novamente, como eu estou lidando com células de defesa, você tem que esvaziar a medula para você colocar uma nova célula. O transplante de medula só é possível, como você falou no início, porque a gente tem uma única célula tronco que dá as 3 linhagens. Então, eu faço sempre uma comparação. É como se você tivesse um canteiro onde tivesse com uma praga. Você vai fazer o quê? Jogar um remédio naquela praga e você sabe que aquilo vai matar tudo. E aí você pega uma semente e joga lá para dar novamente as flores que você quer. Só que isso tem um tempo, né? Você vai fazer uma quimioterapia pesada, esse paciente vai ficar internado por pelo menos 60 a 70 dias, até essa medula nova pegar, como a gente chama, que é voltar a produzir, e mais, criar homeostase, né? Ele se adaptar àquela medula. Porque quando você transplanta uma célula dessa linhagem, você está transplantando uma célula de defesa de uma outra pessoa. Então, quando aquela célula começa a se proliferar, ela entende que o corpo dela não é dela. Então, ela entende que aquele fígado está atacando ela, que aquela pele está atacando ela, e então você começa a ter as complicações do transplante. Eu gosto sempre de dar essa explicação, porque embora ele seja curativo, ele vai ser indicado por um grupo muito pequeno e seleto. Então você vai indicar para aqueles pacientes novamente de alto risco, ou aqueles pacientes que já se apresentem para a gente como leucemias agudas, ou seja, são pacientes de alto risco, porque as leucemias agudas secundárias à mielodisplasias são de pior prognóstico. Elas respondem pior à quimioterapia, elas recaem mais precoce, então você sempre vai tentar indicar o transplante de medula para esse grupo de uma forma geral e para pacientes mais jovens, porque a mortalidade acima de 60 anos ela é muito alta. Então hoje o transplante de medula ela é indicada basicamente até 50 anos de idade. Com essas melhorias dessas técnicas, alguns casos podem ser avaliados e até mesmo ir com um pouquinho mais de idade. Mas não são a maioria, como a gente conversou, das mielodisplásicas, são dos pacientes mais idosos. Então é uma forma de cura sim, mas que gera algumas consequências mais graves. Então você vai escolher apenas para um grupo mais seleto. Não foi o caso da tua mãe, né? Porque ela já descobriu já com mais idade, né? Ela descobriu, ela já estava com 74 anos. Então, não foi indicado por vários motivos. A idade, pelo DPOC também, que não é indicado. Que é o problema respiratório dela. Você não pode ter nenhum órgão gravemente acometido, porque senão ele não tem reserva para suportar essa fase de recuperação. Já foi descartado de medicação. por 2 situações, entendeu? E você transformou essa experiência desses anos todos aí, primeiro tentando o diagnóstico correto, né? Depois agora com o tratamento, transformou isso tudo num livro, né? Pois é, na verdade, eu tinha 2 caminhos. Por mais que eu fale, né, com um sorriso no rosto, lógico que se eu pudesse escolher minha mãe aí cheia de vitalidade, para quem conhece sabe que apesar da doença ela é cheia de vida. Muita coisa. Eu tinha 2 caminhos, porque quando você se depara com a doença, você também vive um processo muito solitário e difícil, inclusive até nas suas relações profissionais. Você falta mais o trabalho. E eu fiz uma escolha entre a oportunidade de usufruir o máximo da companhia, da pessoa que eu mais amo nesse mundo, ou
vou fazer disso um fardo. E eu venho de um histórico, você sabe muito bem disso, durante 23 anos eu trabalhei com idoso, né? Que essa sempre foi uma bandeira para mim de não descartar aquele que criou você, que te ajudou, que se empenhou para que você fosse a pessoa que você é, para que você seja. E não seria diferente com a minha mãe. Então, por conta disso tudo, lógico, nesse processo solitário, mudanças profissionais, eu escrevi o primeiro livro nos corredores dos hospitais, que não tem nada a ver com a questão da saúde, que é sobre relacionamento. E agora resolvi escrever a história da Dona Áurea e de tantas outras pessoas que também fazem disso uma maneira de ressignificar a vida. Então, foi um processo muito prazeroso contar a história da Dona Áurea e todas essas pessoas que fazem parte, lógico. O banco de sangue, eu acho que é citado em 90% do livro. E, na verdade, você ali, nessa peregrinação, nessa via crucis, né, nos hospitais, nas unidades de saúde, encontrou outras pessoas nessa situação também, né? Na verdade, esse livro também é para as pessoas que estão passando por isso, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Inclusive, ele tem esse desdobramento, tem uma cartilha no livro, onde nós dedicamos aos direitos da saúde, porque às vezes as pessoas nem sabem, um medicamento custa 20 mil, como é que eu vou fazer? Tem um passo a passo chatinho? Tem, mas é possível você conseguir, é possível você ter um home care na sua casa. Então, através de várias histórias bem bacanas de superação, a gente está ali contando e também ensinando literalmente o caminho das pedras, no melhor sentido de ensinar, orientando, de como também facilitar esse processo, que é o mais importante. Com essa situação. Lidar com essa situação, saber realmente fazer do limão uma limonada. Está ali o problema? Então vamos enfrentar todos juntos. Agora, uma característica fundamental em todas as histórias que estão narradas ali. Essas histórias que eu digo que são bem-sucedidas, né? Primeiro, é a compaixão e solidariedade do desconhecido, que depois passam a fazer parte da sua vida. E segundo, a fé. Quer dizer, que está acima disso, né? Isso é o que nós todos que estamos ali naquelas histórias temos mais em comum. Essa solidariedade daquele que é desconhecido e que depois passa a fazer parte do seu dia a dia, e a fé. E você escolheu uma data simbólica para o lançamento do livro, né? Dia Internacional do Doador de Sangue, porque eu acho que é importante levantar a bandeira e dizer o quanto que, assim, eu era hemofóbica, eu desmaiava com qualquer gota de sangue. E então eu não conseguia, primeiro eu não transfundia porque não tinha peso, que antigamente, né? Agora, enfim. Nunca passei por esse processo. Esse processo não me pertence. Depois eu desmaiava quando via. Na primeira transfusão da minha mãe, ela pedindo para eu ficar lá vigiando a gotinha, né? Depois aquilo passou a ser uma rotina e hoje eu sou doadora, né? Mas consegui ser doadora graças à convivência ali. Você que está aí não precisa ser doador, esperar passar por isso, né? Eu costumo dizer, doe por muito amor antes que seja pela dor, que é fundamental a doação de sangue. A superação pelo amor é o que a gente mais encontra, né? Entre os pacientes, e quando a gente encontra as histórias, esses livros são fantásticos porque fazem com que as pessoas tenham identidade, né? E se identifiquem que outros estão na mesma situação e que conseguiram superar e que ele também vai conseguir. A gente falou aí da doação de sangue, mas também existe a doação de medula óssea, né? Para essas pessoas que podem fazer o transplante, né? Sim, isso é um ponto fundamental que você tocou, porque o transplante e a doação de medula óssea, ela é muito fantasiada, né? Hoje as técnicas de doação são muito melhores, inclusive doações. Hoje, dentro do banco de sangue, a gente consegue fazer por máquinas exclusivas do que a gente precisa. Então, a gente tem doadores só de plaqueta, a gente tem doadores só de hemácias raras, né, que às vezes a gente precisa quando um paciente... Na situação da Dona Áurea, a gente tem vários pacientes que têm necessidades específicas e com isso a gente consegue coletar através de uma máquina. E hoje as doações de medula
na sua quase totalidade, não ocorrem mais em centro cirúrgico, sob anestesia geral, como era no passado. Não tem mais aquele agulhão. Não tem mais. Vamos falar disso, não né? Tem. Romper esse medo. Hoje você consegue. Você faz uma estimulação da medula com um medicamento que você recebe, uma orientação médica certinha, e você vai naquele dia específico. Na grande maioria das vezes, uma única doação é suficiente. Às vezes você precisa ir 2 dias, dependendo da quantidade. Então é uma máquina, vou dizer, similar a uma máquina de diálise. O seu sangue sai, passa por aquela filtragem, tira só aquela célula tronco, que no caso da medula óssea é o que a gente quer, e volta com o restante para você. Então você sai sem anemia, sem déficit de plaqueta, sem absolutamente nada. Você só tira a célula que você estimulou com o medicamento. Através do próprio sangue no braço mesmo? No braço mesmo, é uma única punção. Né? Algumas situações só que às vezes são difíceis se a pessoa não tem acesso venoso, não consegue. Aí a gente cogita a instalação de um catéter específico para poder fazer essa troca, que a gente chama de troca. Mas é muito pequena, a gente tenta ao máximo não fazer isso e geralmente os doadores são saudáveis, porque a gente avalia antes, então, isso né? que eu ia perguntar, então a gente, inclusive, quando a gente tem um tempo, a gente pede para ir estimulando os braços, para poder fazer um exercício para estimular as veias ficarem mais fortalecidas. E geralmente por uma única punção eu consigo fazer essa doação. E é muito tranquila. Qualquer pessoa pode doar? Não. Você já falou que tem que ser saudável, mas tem que ter que tipo de perfil? Na verdade, a gente tem uma limitação de idade também, né? E hoje, se não me engano, são 50 anos. Porque isso muda um pouquinho, porque a nossa expectativa de vida está mudando. Então, a gente, por exemplo, doação de sangue, hoje, se você já é doador, você vai até 70 anos. Antigamente era até 60. Então, hoje ainda é, se não me engano, 50 anos, mas existe uma expectativa de 60. Tem que mudar a legislação, se eu não estou errada. E ter pelo menos 50 quilos, porque senão você fica muito sintomático na sua retirada da máquina e a estimulação tem que ser muito alta, então pode trazer algum malefício. Nós, profissionais de saúde, de uma forma geral, que trabalhamos com doadores de sangue, de medula, às vezes os doadores, e aqui em Petrópolis a gente tem essa característica, ficam chateados quando a gente não deixa eles doarem por algum motivo, né? Mas eu falo isso para todos eles. Antes de qualquer coisa, o seu bem-estar é fundamental. Porque se eu deixo você fazer uma doação agora, entendendo que isso possa te trazer um mínimo malefício, você deixa de ser doador para o resto da sua vida, você gera outras complicações e te gera um dano. Ninguém que vai doar um ato de amor, porque seja o que for que você for doar, é um ato de amor, pode sair ferido, né? Então a gente é muito rigoroso. E o que eu vejo é que muitas das vezes a pessoa interpreta isso como se você estivesse menosprezando o sangue dele ou de alguma outra forma. E pelo contrário, aqui até no Banco de Sangue da cidade, a gente inclusive dá uma cartinha agradecendo pela presença, porque independente de ter doado ou não, a presença foi fundamental. A intenção é o que vale. É isso que eu ia falar da questão da medula, que primeiro é feito um cadastro. A gente nem sempre pode ser que nunca tenha uma pessoa compatível, não é isso, doutora? E aí é fundamental até a gente falar sobre isso, porque assim, antigamente existiam famílias enormes, né? Minha mãe mesmo, são 6, os irmãos, os avós dela eram 12, então você tinha famílias muito grandes. E a chance de você ter um doador de mesmo pai e mesma mãe, né, um irmão que a gente chama autêntico, digamos assim, né, é de 25% de chance só. Então, se você não tiver hoje, onde as famílias estão cada vez menores, muitas vezes optando pessoas não ter filhos também, né? Ou seja, de uma forma geral, se você não tiver um grande cadastro, você não consegue um doador. Você não consegue um doador de medula. Hoje o sistema está integrado, antigamente ele era regional, era terrível, você cadastrava para ser doador, era só no Rio, só em Minas, só não sei o quê. Não, alguns, não são todos os estados, mas alguns estados conversaram e falaram, não, vamos nos integrar. Então você tem Sul, Rio, né, Espírito Santo, Brasília, ligados. Então você pode se cadastrar aqui. Hoje você tem um doador em Brasília, por exemplo. E aí você consegue. Então isso hoje melhorou muito. Qual é o procedimento? A pessoa vai lá, quer se transformar num doador, tem boas condições de saúde, ele vai ver que tipo
É o tipo dele? Vai fazer primeiro um exame para se cadastrar? Como é que é isso? Quando você... o cadastro, com o objetivo de facilitar para doador de medula óssea, é feito geralmente em algum banco de sangue que é cadastrado. Antigamente no Rio tinha-se INCA, Hemorrio, a UERJ, com essa grande confusão do Estado, né, de uma forma geral. Alguns lugares não estão fazendo, o INCA parece que só parcialmente, mas se você for ao Hemorrio, você tem todas as orientações. Quando você vai lá e se identifica com intenção, você faz um cadastro com endereço, isso é uma outra coisa super importante. Tem um monte de gente que já se cadastrou e mudou e não atualiza esses dados, porque isso é uma grande perda para a gente. Então, sempre uma oportunidade de falar quem é cadastrado, por favor, né, atualize seus dados. Fazendo essa intenção, na hora que se você for doar sangue, na hora que você está doando sangue, já é tirado 2 tubos de sangue comum e isso é encaminhado para análise, que aí vai fazer essa análise de HLA, que é do nosso sistema de histocompatibilidade. Porque, como eu falei no início, o grupo sanguíneo não interessa, né? A gente pode ter um doador A para B sem problema nenhum. Um transplante um pouquinho mais complicado, mas você consegue fazer. Mas a tipagem HLA, ela é muito importante. Já existe hoje uma técnica um pouquinho mais moderna de transplante, onde você chama de haploidêntico. Então, isso facilita de você achar doadores dentro da mesma família. É como se fosse um pouquinho mais tolerante, né, em relação a esse HLA. Então, e aí essa pessoa fica ali cadastrada para quando aparecer alguém precisando daquele tipo específico. Como funciona? Os médicos hematologistas são cadastrados num sistema informatizado, você entra com a sua senha, cadastra aquele paciente, encaminha esse HLA dele e aí o sistema faz a busca. E aí começa a buscar e aí te encaminha, olha, eu achei esses. Ok, que a gente vai usando assim, compatibilidade 9 em 10, 10 em 10, a gente vai tolerando dependendo do que é. Ok, então encaminha para um centro de transplante já com aqueles exames daquele doador, eles contactam o doador e aí esse que às vezes é um problema, às vezes o paciente vai, mas aquele doador já não está mais com aquele endereço, então eles agora até têm tentado mudar um pouquinho o sistema, eles entram primeiro em contato, ver se houve alguma mudança naquele tempo que aquela pessoa se cadastrou, que ela pode ter ficado doente ou qualquer outra coisa, e aí depois chamam um paciente. Silvana, vamos falar do nome do livro aí, quem se interessar, como é que acha? Meu familiar adoeceu, e agora? Quem sou eu? O nome do nosso livro, todo mundo à disposição de todos. Ok, infelizmente nosso tempo terminou, agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu que agradeço. Muito, agradeço muito. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão, espero você, até lá.